sou a Bruna Vieira do Depois dos 15. E eu sou a Fê Meirelles, do Primeiras Vezes. Eu tô muito feliz que a Fê tá aqui. A Fê é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço e uma das minhas melhores amigas em São Paulo. Porque ela tava internacional, tava viajando. O sonho acabou. A Fê fez intercâmbio, né? Fê, pra onde você foi? Eu fui pra Londres. Ai, que delícia. Você vai contar detalhes dessa viagem pra gente. Eu chamei a Fê pra participar aqui nesse vídeo porque ela teve um dos empregos mais incríveis, assim, que eu acho que vocês sonham muito em ter também, que é repórter da Capricho. Ela entrevistava todos os famosos, todos os ídolos que nós amamos. Ela chegava pertinho, entrevistava, traçava, enfim, sabia todos os detalhes antes da gente. Acho que era um emprego que eu sempre sonhei ter quando era adolescente também. Sim, é o emprego dos sonhos pra todo mundo que gosta de acompanhar famosos, vai. É. Então ela sabe de todos os babados e eu queria que ela contasse um pouquinho disso pra gente. E agora ela tá começando um blog. Fala aí o seu blog pra gente, Fê. Eu me senti muito chique de falar: oi, eu sou a Fernanda, Primeiras Vezes. Foi a primeira vez que eu falei isso, eu acho. Na verdade, eu queria contar histórias. E essa aqui sempre me falava: vai atrás, faz, tem um monte de coisa pra contar, conta pras pessoas. Porque quando eu publicava as entrevistas na Capricho, seria um trechinho e entrevista, mas não tinha muito ali. 2 horas de bate-papo pra 2 páginas, sabe? Não, lógico. Tem entrevista que eu fiz que era 35 páginas de entrevista, 2 horas, 3 horas de entrevista. E aí tem que enxugar super. E as histórias são tão legais. E eu fiquei pensando em alguma coisa que fosse legal pra mim, que eu fosse me divertir. E tive ideia de criar o Primeiras Vezes, comecei a falar com ela no ano passado. É verdade. Ela falou assim: Bruno, preciso te contar um segredo, ainda é segredo, mas eu quero saber a sua opinião. E aí eu adoro quando a pessoa tá desenvolvendo uma coisa e vem falar comigo, porque eu adoro dar ideias, sugestões. Tem alguém melhor pra você pedir conselhos? Ela falou: eu quero criar um blog onde eu vou falar sobre as coisas que eu fiz pela primeira vez, né? Tipo, primeira entrevista, primeira vez morando fora. E eu achei essa ideia genial, assim, porque quando você faz uma coisa pela primeira vez, aquela coisa tem todo um significado diferente pra você. Tudo isso meio que te transforma. Depois que você passa por aquilo, talvez você perceba que não foi tão incrível, então que foi tão incrível, por que eu esperei tanto tempo pra fazer? E não precisa nem ser uma coisa tão marcante. O que eu comecei a pensar quando eu tava pensando no nome e no conceito do blog é que você passar por primeiras vezes sempre torna a sua vida muito mais legal. Então pode ser a sua primeira vez em Atibaia. É verdade, essa é a primeira vez em Atibaia? É a minha primeira vez em Atibaia. O que você achou de Atibaia até agora? Eu tô adorando. A minha família é de Itu e eu tô sempre lá e eu achei bem parecido. Também você vai ter a primeira vez em Itu muito em breve. Eu morei lá vários anos, assim. Mas é desse tipo de coisa, sabe? Tudo bem, desde a primeira vez com a Taylor Swift, que eu tive a sorte de ter, ou com o Ian Somerhalder, ou com o John Green, ou com o Ansel Elgort, até a primeira vez em que eu fiz uma viagem que eu queria muito, em que eu fui morar fora, que era um sonho da minha vida, em que eu comecei a trabalhar na Capricho, ou em que eu escrevi pra uma revista, ou o primeiro dia na faculdade. A sua primeira vez, mesmo com alguém, seu primeiro beijo, e aí vai, não sei, da primeira vez que você foi andar pela Avenida Paulista, que era o seu sonho, sabe? É verdade. E aí eu comecei a pensar que dá pra gente fazer várias primeiras vezes, pequenas que sejam, assim, no dia a dia. Vai que você nunca foi pra escola ou nunca foi pro trabalho. De batom vermelho. Ou você nunca foi sozinha, sempre foi com um amigo, com a tua mãe, e tem um dia que na telha e você tem vontade de andar pela sua cidade sozinha, e pegar um ônibus, pegar um metrô, e aí você faz um negócio diferente, pequeno, mas que te acrescenta um monte de coisa legal. E aí você relata no blog, então, essas coisas que você faz pela primeira vez. Como eu gosto muito, muito, muito de viagem, e eu acabei de voltar de quase um ano fora, e eu tenho muitas experiências legais com entrevistas. Esses são os focos, que são coisas que eu mais gosto de escrever sobre. Então, eu achei engraçadinho, tipo, minha primeira vez com a Taylor Swift, minha primeira vez com o Ian Somerhalder, minha primeira vez com o Ed Sheeran. Né? Ter uma primeira vez comigo. Eu tive... Não foi exatamente o que vocês estão pensando, mas tive uma primeira vez. Ele casou, né? Casou com a Nicki Reed. E eu vi esses dias agora, saiu agora a Nina Dobrev também, eu amava aquele casal. É que eu amo Vampire Diaries, amo. E a Nina Dobrev já tá com um namorado também. Sério? Todo mundo já superou, menos a gente. Pois é. Né? Mas tudo bem, um dia acontece. Mas Fê, você fez faculdade de quê? Você fez faculdade em São Paulo, né? Eu fiz jornalismo, eu sempre fui apaixonada por teatro. Então eu acho que isso tem muito a ver com o meu vínculo, assim, com o entretenimento. E aí eu prestei artes cênicas, mas não rolou, prestei jornalismo também na Casper Libero, que é uma
ótima faculdade de jornalismo e de comunicação em geral em Acho que é São uma das Paulo. principais de São Paulo, né? É muito Mais conhecida conceituada. e é na Avenida Paulista, então ficar por ali por 4 anos não foi nada difícil. E comecei em 2008, me formei em 2011, eu tenho 25 anos. E em 2010, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar na Capricho. E como foi? Tipo, como você começou a trabalhar na Capricho? O que você fez? Você mandou muitos e-mails pra Capricho? Foi pelo Twitter. Sério? Foi uma história muito legal. Eu sempre adorei o Papel Pop, que é o site do Felipe Cruz, e eu lia sempre há muito, assim, anos, nem lembro quando eu comecei a ler. Eu segui o Felipe no Twitter e a minha irmã também. Um dia a gente estava em casa, foi 2 dias antes do meu aniversário de 20 anos. Que foi bem marcante, assim, pra mim. E, enfim, aí a minha irmã viu ele retweetando um tweet falando que tinha uma vaga. E aí eu mandei o currículo e rolou, e foi muito legal. Eu nunca fiz uma entrevista, participei de uma entrevista de emprego. O que eles perguntam numa entrevista de emprego? Só pra quem tá assistindo, que também vai passar por isso, se preparar. Legal. Assim, coisa, tipo... Depende, né? Você fazer uma entrevista de emprego na Capricho ou no Yahoo, por exemplo, que é onde eu tô trabalhando agora, é muito diferente de você fazer uma entrevista num escritório de advocacia ou, sei lá, pra trabalhar no administrativo de uma empresa grande. Tem tudo muito a ver com a vibe do lugar, exatamente. Em jornalismo e comunicação e nessa área, assim, de revista, site, as coisas são um pouco mais tranquilas. Então, você não precisa ir com uma roupa super séria ou ir super preparado. Às vezes tem que preencher várias respostas, fazer tipo uma provinha, assim. Não foi esse caso. É uma conversa, um papo. Ali, por exemplo, tanto na Capricho quanto no Yahoo, eles queriam medir, quanto você tá por dentro das coisas que vão ser sua responsabilidade, o que você gosta de fazer, pra onde você já viajou, o que você assiste na televisão, quais são as coisas que você mais gosta. Você gosta de fazer vídeo? Você prefere escrever? Você gosta mais de internet ou de impresso? Todo esse tipo de coisa conta, sabe? Porque eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista uma vez, meu pai falou assim, olha, lê tudo sobre a empresa, tá? Preparada assim, ó, sabe quando a empresa foi fundada, não sei o que, quem fez, blá blá blá. E eu fiquei lá lendo sobre a história do lugar e tal, morrendo de medo, porque... Ok, é óbvio que se você vai fazer uma entrevista pra um lugar, você tem que saber o que é aquele lugar, o que eles fazem, tem que conhecer aquilo. Se você vai fazer uma entrevista pra uma revista, a pessoa vira e fala assim pra você, pra trabalhar numa revista, por exemplo, o que você acha da sessão tal? Aí você fica... Que sessão? Então, eu nunca li. Pô, não dá, de fato não dá. Você tem que mostrar que você quer trabalhar lá por algum motivo. Conhece aquele universo, né? É que, tipo, eu acho que quando uma empresa quer te contratar, é porque você tem muito a ver com aquele universo. Se você não sabe nada daquele universo, você, obviamente, não tem a ver com aquele universo, né? Mas, enfim, você começou a trabalhar, daí você começou como repórter ou como estagiária? Eu comecei como estagiária de comportamento, então eu escrevia sobre amigas, família, sexo, escola, etc. Tá. 2 anos depois, quando eu me formei na faculdade, eu fiquei um tempinho fora, pouquinho, assim, uns 2, 3 meses, e logo voltei para entretenimento, e foi onde eu me encontrei como jornalista. E eu falo muito, eu saí da Capricho pra ir morar em Londres, então eu abri mão de uma coisa que eu amava por um sonho, uma coisa que eu também queria, que eu amei. É uma decisão muito difícil, né, Fê? Foi. Eu queria muito morar fora, eu trabalhei na Capricho mais de 4 anos, assim, quase 4 anos e meio. E foi onde eu me encontrei como jornalista e eu cresci muito em todos os aspectos e tive oportunidades, nossa, que eu achei que nunca teria mesmo. E ainda hoje eu me sinto muito próxima deles. É que eu amo a marca, eu amo as pessoas que estão lá. E até ter o blog e falar das experiências que eu tive, que foram por causa da Capricho, acaba me deixando próxima deles. Que vai sempre fazer parte da minha vida, assim, da minha história. E assim, eu acho que você sempre mandou muito bem, assim, era muito legal de ver suas entrevistas. Porque eu acho que foge um pouco daquele jornalismo que você só quer pegar polêmica, sabe? É muito mais uma conversa com o artista. E eu acho que isso é legal. Eu acho que talvez vocês concordem comigo como público, que é gostoso quando você tem a sensação de que você lê uma entrevista, mas você lê uma conversa, como se você estivesse conversando. Tem alguma técnica, assim, quando você vai entrevistar alguém, pra você fazer outra pessoa se sinta mais à vontade, pra que ela fale, assim, fale com o coração mesmo? Olha só, a primeira técnica é fazer com que eu me sinta mais à vontade, porque, cara, eu gosto disso também, entendeu? Então, eu entrevistar uma pessoa da qual eu gosto muito, dá nervoso. Imagina tipo, eu tô entrevistando a Katy Perry, eu ia ficar tudo bem. Eu sempre, quando eu fico pensando nos famosos que eu mais tinha vontade de entrevistar,
A minha série preferida sempre foi Vampire Diaries, então eu sempre quis entrevistar o Ian Somerhalder, o Paul Wesley e a Nina Dobrev. Você foi no dia que teve aquela festa? Foi, a gente foi junto! Verdade. Eu escrevi sobre isso esses dias no blog. Ah, eu não vi ainda! Sobre o... Porque aí eu tive a sorte de entrevistar não, eu não cheguei a entrevistar, mas eu conheci o Ian, encontrei o Ian Somerhalder 2 vezes no Brasil. O Paul Wesley eu entrevistei, então faltou a Nina. E a Taylor Swift, que foi a primeira famosa que eu entrevistei quando eu comecei a trabalhar com entretenimento. E ela era bem country na época ainda, né? Ou não? Ela tava indo pro pop? Então, ela tinha, na verdade, ela tava com uma perninha no pop. Ela tinha acabado de lançar as músicas que fizeram parte da trilha sonora de Jogos Vorazes. Então, e o álbum Red seria lançado dali uns meses, assim. Ah, entendi. Então, já tinha aquela uma perninha, sabe? Foi logo antes do We Are Never Ever Getting Back Together. Katy Perry também, que eu amo. Eu fico muito triste delas estarem meio brigadinhas, Eu assim. sei. Porque, assim, as duas sempre foram as minhas cantoras preferidas. Assim, Paramore também eu gosto, falando de música, mas... Ela! Você tirou inveja daí? Então, pois é. Às vezes eu a conheci também num show, foi bem rapidinho, só falei oi. Ah, eu lembro. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. É incrível. Ela foi muito boazinha. A Hailey foi bem legal. Eu tive que falar com ela 2 vezes, porque a primeira vez eu tinha 15 minutos de entrevista e me deram, sei lá, 8. E aí, faz um pouquinho de diferença você cortar praticamente pela metade. Aí o pessoal da revista reclamou e os agentes também, e aí depois me deram mais tempo com ela. Então, sei lá, no período de uma semana eu falei com ela por telefone 2 vezes. Ai, ela íntima, BFF, faça aí o número dela pra mim, vai. Eu não tenho, cara. É assim, eles... Na verdade, na maioria dos casos dos gringos famosos assim, eles que te ligam, né? Ah, é? Você passa o telefone, o seu telefone eles chegam. Chico, brasileiro não, liberar os telefones dos famosos nessa entrevista. Cara, mas eu tenho uns aqui no meu celular, tem uns aqui legais, porque Gente, de brasileiro, o brasileiro é bem de boa com isso, então normalmente o brasileiro você pega o telefone da galera mesmo. Uma das coisas legais também que eu queria do Primeiras Vezes era poder publicar as entrevistas que eu fiz na íntegra. E você tem tudo salvo, mais ou menos? Tenho assim? tudo salvo, eu tenho tudo salvo. Esse desde o começo foi sempre organizado, então eu deixei assim, eu tenho pastas por anos, por mês, por edição, então eu tenho todas as entrevistas na íntegra que eu já fiz até hoje. Assim. E qual foi a coisa mais, assim, bizarra ou mais surpreendente que já te falaram numa entrevista? Tem alguma coisa? Pô, me deixa pensar nisso aí, hein? Até o final do vídeo você... Eu vou continuar pensando, assim. Eu achei que você ia me perguntar qual foi a mais surpreendente que eu fiz. Não, mas eu tenho curiosidade de saber, tipo, se tem um famoso que chegou e falou uma coisa muito estranha, ou que fez alguma coisa durante a entrevista, tipo, sei lá, se foi entrevistar a Katy Perry e ela comeu uma coisa esquisita. Depois você pensa em Tá bom. Não, tem histórias assim. Quando eu conheci a Katy Perry em 2012, que ela veio pro lançamento do filme, eu tava mega nervosa, porque eu amo a Katy Perry. Amo a Taylor Swift. Amo o Ian Somerhalder e eu tenho um amor maior, que é o Adam Levine do Maroon 5. Ah, é verdade, tinha esquecido deste babado. Dos meus amores de famosos, de ídolos, é o que eu mais sonho em conhecer e entrevistar e que ainda não rolou, mas um dia vai. E então, daqui a gente tava muito nervosa. E ela foi muito legal. E ela tá, por mais idiota que pareça, eu estava com esse macaquinho, tá? Sério? É um macaquinho que vocês podem ver, eu tenho desde 2012, tá? Eu tava com esse macaquinho, exatamente ele, e eu tava com uma sapatilha de glitter douradinha, e a capinha do meu celular, lembra daquelas cases que eram derretidas, assim, que pareciam um sorvete? Era rosa e azul. E aí a gente foi tirar uma foto com ela e tal, e aí ela me escaneou, assim, ela olhou pra mim e falou: eu usaria tudo que você tá usando. Olha só. Katy Perry tem todo um valor com esse macaquinho aí, né? Você nunca vai conseguir desapegar dele. Sim, sabe, na minha vida a Katy Perry olhou pra mim e falou: eu usaria tudo que você tá usando. Oi? Gente. Morri. Acabei de contar pra ela, a gente ia começar a gravar, eu tô numa vibe que eu tô louca pela Demi Lovato. Eu falei, eu já entrevistei. Ela fez tipo... Já entrevistou a Demi Lovato? Não, mas eu tava falando com ela que eu tô curtindo muito essa nova vibe da Demi. Falou A mesmo. nova música é muito incrível e tal. E ela falou, então, eu não entrevistei. Não falei com essa cara, mas entrevistei. Cara, e essa é uma boa história que eu posso até contar, porque ela tava doente. Sério? Então ela me recebeu assim, ó. Sério? Eu falei, ai, ferrou. E era uma matéria de capa. E eu fui pra lá só pra isso. Eu fui sozinha pra Houston, no Texas, sozinha pra entrevistá-la. Ela mora lá? Não, ela tava lá pra fazer o show. Ela tava lá Onde pra será que fazer o ela show. mora?
Eu acho que ela mora em Los Angeles. Todos os famosos moram Mas em Los ela é do Angeles? Texas. Uma pergunta. Todos os famosos moram em Los Angeles? É, famosos que gravam filmes, séries, esse tipo de coisa, a maioria sim, porque pensa assim, ó. É como se Los Angeles fosse o Rio de Janeiro do Brasil, entendeu? É onde os famosos normalmente... E Nova York é tipo São Paulo. Nova York. A Taylor Swift mudou pra Nova York esses tempos. Ai, Taylor, te entendo, Welcome to New York. E... Não, mas muitos, óbvio, não é tipo regra. Muitos moram em Nova York. Ou tem casa lá. Mas Los Angeles é o lugar nos Estados Unidos que concentra o maior número. Que legal. Mas, por exemplo, tem séries que são gravadas em outros lugares. Tipo Scream Queens, que é a nova série que vai estrear. Da Ariana Grande, com a Lea Michele, tal, e com a... é verdade. Com a Emma Roberts. É gravada em New Orleans, se eu não me engano. Vampire Diaries, que obviamente eu sei, é gravada em Atlanta, então... Entendi. Varia. Mas eu gostei dessa comparação, eu nunca tinha parado pra pensar. Mas é como se Los Angeles fosse o Rio e Nova York fosse São Paulo, né? Só uma da Demi, rapidez. E, enfim, ela não tava, óbvio, ela não tava chata, mas ela tava doente. Então eu fui até lá, peguei um avião, fui até lá pra fazer uma matéria de capa. Eu cheguei e falaram, olha, ela vai cancelar as entrevistas porque ela tá sem voz. Ela tem que falar o mínimo possível pra ela conseguir fazer o show. Eu fiquei desesperada, eu falei, cara, moça, pra manager dela, moça, eu voei, tipo, sei lá, 10 horas, assim, pelo amor de Deus. E seu voo já era um outro dia pra voltar? Não, eu fui pra lá, fiquei 2 dias. Eu fui, passei um dia, no dia seguinte eu assisti o show, fiz a entrevista, e no dia seguinte eu voltei. Foi tipo assim, eu fui pra lá só pra isso. E aí eu fiquei meio desesperada, assim, e aí, óbvio, como eles sabiam que, poxa, ia ser uma matéria de capa, de uma revista muito grande no Brasil, e eu tinha ido pra lá só pra isso, ela me deu a entrevista. E aí foi, sei lá, 5 minutos mais curta do que seria, mas ela estava de fato doente, então ela tava assim, com a mão apoiada. Aí ela me olhava, respondia as coisas meio sem graça, assim, tipo... Tadinha. Então, assim, não foi tão maravilhoso Melhores Amigas como eu achei que seria. Mas mesmo assim... Mas ela parece que é muito... Assim, ela tava doente, mas legal. Ela parece que é muito querida, né? Tipo... Ela é, cara. E ela responde as coisas com a maior firmeza. Ela sabe muito do que ela tá falando. E ela tem muito orgulho de ser quem ela é. Então, mesmo ela estando triste, abatida, assim... Foi demais. Legal. E a revista ficou muito legal. Várias meninas vieram falar pra mim que tinham adorado. Porque eu fiz tipo um diáriozinho, assim... Que é a coisa que eu tô falando agora, que eu tô escrevendo, que eu posso falar, ó, ele me tratou assim, 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 ele foi incrível comigo. Gente, é tipo, na real. Não me deu muita bola. Você não tem mais editor. Cara, né? sabe, Olha, eu tô achando que como o papo tá muito gostoso, eu vou dividir nossa conversa em 2 vídeos. E aí a gente fala mais sobre famosos, e aí no próximo a gente fala sobre Londres. Pode aí ser. você pode falar sobre os lugares legais de Londres. Legal, ótimo. Vocês gostam da ideia? Tá bom, eu vou contar a minha história preferida, posso? Pode. Eu tenho uma coisa, uma entidade na minha vida, que vai fazer parte da minha vida pra sempre, que se chama A Culpa é das Estrelas. Eu acompanhei o filme acontecendo desde a escolha do elenco até o fim. O livro não estava bombando no Brasil ainda, tinha saído há pouco tempo e o editor-chefe da Capricho, o Thiago Teodoro, veio me falar pra ler. Ele tinha acabado de ler, ele tinha amado e veio me falar pra ler. Na redação ninguém tinha lido ainda e aí ele não queria nem me contar o fim. Ele me emprestou o livro dele e eu li super rápido, assim, e sabe, fui chorando no metrô e tal. Também chorei. Amei. E aí comecei a ler logo em seguida todos os outros livros do John Green. Li todo super rápido, ali ao mesmo tempo, e aí logo em seguida o livro começou a bombar um pouco mais e anunciaram que ia virar filme. Desde esse começo a gente já apostava muito, assim, que era muito incrível e tinha tudo pra dar certo. E eu me envolvi demais. E então, assim, eu comecei a acompanhar tudo, escolha de elenco e tal, e isso, e vem a Shailene, e aí vem o Ansel, e as coisas foram acontecendo. E fiquei super amiga da assessora da Fox, que é a distribuidora do filme, que é incrível. A Capricho queria fazer muitas coisas legais, a gente foi com eles trabalhando, divulgando tudo do filme a todo momento. Lembra quando saiu o primeiro pôster, que era aquela coisa linda deles deitadinhos no chão, e todo mundo se juntou numa mesa só, ai não, maravilhoso. Enfim, as coisas foram acontecendo, e aí o filme lançou em junho, em março. Meses antes, eles já tinham a primeira versão do filme e mandaram pro Brasil. E aí a Regina, que é a assessora da Fox, levou a redação inteira da Capricho pra assistir. Nossa, porque a gente queria... você viu meses antes de Eu vi em março, as pessoas assistiram em junho, eu vi em março pela primeira vez. Eu vi assim, com coisas que ainda iam ser finalizadas. Nossa, que incrível esse jornalismo de Não, foi sensacional, foi lindo. E aí assim, eu já fiquei tão feliz. E aí logo em seguida começaram as entrevistas.
E a gente queria fazer uma capa da Capricho de A Culpa é das Estrelas. E ela conseguiu entrevistas com a Shailene, com o Ansel, com o John e com, esqueci o nome deles, os atores que fazem os pais da Hazel. E eu fui pra Los Angeles também sozinha, em abril do ano passado. Você ficou, tipo, com friozinho na barriga? Eu fiquei com muito frio na barriga, mas foi tão especial. Assim, foi a minha experiência mais amada de jornalismo até hoje, porque eu fui e fiquei hospedada no Four Seasons, em Beverly Hills. Foi quando você encontrou o Paul McCartney, não foi? Foi! Ela chegou postando feito. Gente, acabei de encontrar o Paul McCartney. Foi, cara. Foi. Eu tava com outros jornalistas, porque a gente foi ver o filme, que aí foi quando eu vi o filme pela segunda vez. E eu tava no lobby, assim, do hotel, esperando a van. Daí, para o Paul McCartney do meu lado, assim. Aí sabe quando você fica assim, ó? E com roupinha de academia. Ai, nossa, gente, que emoção. Você tirou foto com ele? Ou você ficou meio Não, mas foi 5 segundos. Os outros jornalistas ficaram parados. E aí, ele tava com a mulher. E aí, um jornalista japonesinho, assim, falou, ah, não, vou lá. No que ele sacou o celular do bolso, assim, um carrão chegou, parou na frente do hotel e ele pegou, entrou no carro e saiu. Parece que ele faz academia lá. Gente. Foi surreal. E nesse fim de semana tava acontecendo o MTV, o VMA. PMA. O Video Music Award. Não, qual é o de movie? O Movie Award. Não, o MTV Movie Awards. Não é o de música, é o de filme. Aí eu confundo todas essas coisas. Não é o VMA, é o Movie Awards. Mas eu lembro dessa MTV. E foi no mesmo fim de semana. Eu estava lá enquanto estava acontecendo. E os famosos que não moram em Los Angeles estavam apenas hospedados no mesmo hotel em que eu estava hospedada. Mentira. A festa de depois, parece que foi lá, enfim, era bizarro, assim. Sabe a Lupita Nyong'o, que eu lembro. fez, ela é do 12 anos de escravidão? Ela ganhou o Oscar Ela usou um vestido azul, assim. É, maravilhosa. Ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, não foi isso? Foi, acho que foi. E eu tava lá no hotel, daí ela postou uma foto em que ela tava num quarto exatamente igual o meu, assim, ela tava numa poltrona. Aí eu vi a foto dela, olhei pro lado, assim, vi a minha poltrona e falei, cara, essa vida é muito surreal, é muito surreal. E no dia seguinte eu entrevistei os 3 e foi, meu... Eles foram queridíssimos. Não, eu queria até falar aquela palavra com F, assim, ó, se eu pudesse. Foi foda. Foi soda, como dizia meu professor de química nas aulas. Foi demais, cara. Eu fiquei apaixonada pelo Ansel Elgort, eu fiquei apaixonada por ele. Eu fiquei mal, assim, quando eu assisti o filme, eu falei assim, cara, sai dessa história e vem pra cá, sabe? Não, ele é demais, ele é tão fofo. E eu comecei a entrevista assim, juro. Eu falei assim pra ele, antes de tudo, eu queria te pedir um favor. Você pode, por favor, não sorrir? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque se você sorrir eu não vou conseguir me concentrar. Mentira que você falou isso! Sério? Você falou sério? Falei, eu comecei a rir. Aí, cara, eu fiz assim, é que se você ficar sorrindo eu não vou conseguir me concentrar. Daí eu virei e liguei o gravador. Quando eu virei, ele tava com um sorriso daqui a aqui olhando pra mim, assim, aí, tá vendo? Mano, mas que atrevida! Olha Mas só, sabe que é? Foi um jeito muito legal de começar a entrevista, Claro, porque aí claro. ele já começou não sei o quê. E ele é tão fofo e tão legal. E, enfim, Ele parece que ele é legal. foi ator, demais. né, A entrevista com o John acho que foi a melhor que eu já fiz, assim, porque eu sou de fato muito fã dele. E conversar com o autor de livro é muito bom. Porque são pessoas que te surpreendem a cada momento, que falam coisas incríveis, que te dão aspas, Sabia que como a hoje em dia gente eu fala. tô falando disso? Ai, parabéns, querida! Me deram parabéns aqui no Twitter. Feliz dia da autora. Eu falei, nossa, Eu gente, tô falando parabéns no celular, feliz dia dos autores. Mas vai, conta como é entrevistar o autor. Ele é demais. Você é jornalista, você busca muito em entrevistas, histórias. Você precisa que a pessoa conte histórias dela. Então, assim, por isso que todo mundo sempre pergunta se... Me conta uma história aqui falando dos bastidores. Me conta uma história de quando você tá fora dos palcos. Porque, por mais que você não perceba, é o que você mais gosta de ler numa entrevista. Entender quem é aquela pessoa quando ela não tá em cima do palco, quando ela tá por trás das câmeras. eu acho. E é muito legal você saber, por exemplo, que a Jennifer Lawrence e, sei lá, o Liam Hemsworth ficam
brincando de guerrinha, de travesseiro de emoji no trailer dela, enquanto eles não são. Sabe os negócios bobos assim, mas você fala, nossa, que engraçado. Mas é que, porque às vezes a gente acha que o artista é incrível e, sei lá, intocável, só que aí você vê que ele tem as mesmas manias que você, os mesmos defeitos. E é apaixonado por House, sabe? Sou, verdade também. Você tá órfã agora que você terminou de triste. assistir? Tô muito triste, tô muito triste. Eu tô procurando outra série pra assistir. Deixa nos comentários séries boas pra gente assistir. Bom, eu acho que eu vou terminar esse papo aqui porque as pessoas brigam comigo quando o vídeo é muito longo. Desculpa! Mas é muito bom, então, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, provavelmente daqui a uns 2 dias aqui no canal. Pra falar um pouquinho mais sobre Londres e sobre o blog da Fê. Eu espero que vocês conheçam, por favor, que vocês gostem. São histórias. Histórias de viagem, histórias de encontros legais que eu tive e eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas sobre qualquer coisa. Então, se vocês quiserem me contar uma história... Boa, dá a sua entrevista pra Fê. Yay! É www.primeirasvezes.com, bem tranquilo. Primeiras vezes. Melhor nome de blog. Já tem primeiras vezes com Ian Somerhalder, com Katy Perry, com Taylor Swift, com Taylor Lautner e muitas mais que virão por aí.